Espiritualidade foi outro tema que veio para mim de surpresa, assim, né? Que é diferente de Que é religiosidade. diferente de religiosidade, Aham. exatamente. Eu comecei. Primeiro, eu fui ser pastor numa escola, que é uma escola confessional, mas que não é uma igreja, e que não tem intenção nenhuma de fazer proselitismo. Então, é até um contrassenso você ser pastor numa escola que, de antemão, diz aqui não é um lugar Conversão. de conversão, nem para o cristianismo. Aham. É um lugar de convivência, realmente, com essa tradição da igreja e tudo mais. Eu acho que ali começou muito o meu interesse por entender o que é espiritualidade. E depois, quando eu vim aqui para a Este, no mestrado profissional, aí eu acabei ganhando, assim, dar essas aulas, não sei porquê, mas dar as aulas de espiritualidade. Talvez porque está muito próximo da liturgia, né? Porque a Uhum. liturgia é resultado de uma espiritualidade. E aí eu comecei a fazer esses estudos, e estudo até hoje, né? Eu gosto muito desse tema. Eu diria hoje que esse é o tema, assim, que mais está me ocupando e me fascinando. Talvez daqui a um pouco mude de novo, né? Faz parte. Faz parte desse processo, né? É, e o que eu tenho, assim, nessa tua pergunta, aprendido é que espiritualidade é algo muito mais amplo, muito mais genérico. Espiritualidade é algo do ser humano, é uma dimensão do ser humano. Indelével. Exatamente. Todo ser humano tem espiritualidade. Mesmo ateu. Mesmo ateu. Uhum. Todo mundo tem espiritualidade porque ela é constitutiva do ser. Nós somos seres que temos a espiritualidade como uma dimensão, assim como tem uma dimensão cognitiva, emocional, corporal, física, psíquica, sensorial, né? São dimensões. A espiritual está lá no ser humano. E estudos e mais estudos de várias áreas dizem isso, né? Então, não é a teologia que está dizendo isso. Isso é importante. Isso quem está dizendo é a filosofia, a biologia, a pedagogia, né, que tenta entender a constituição do ser humano. A espiritualidade está como uma dessas dimensões do ser humano. E agora, a espiritualidade que a gente vai fazer dentro de uma tradição religiosa, isso já é um formato de espiritualidade, é um jeito que tu vai viver essa dimensão espiritual. Entende? Aí já é um caminho para religiosidade. Exatamente. E religiosidade, na minha compreensão, é algo muito próximo de espiritualidade. A religiosidade é a maneira prática, dinâmica, como o povo vive uma determinada religião. Então você tem a religião lá oficial, com o seu credo, com seus ritos, com seus dogmas, com seus livros sagrados, com estrutura hierárquica de clero e tudo mais. Isso aí é a religião. A religiosidade já é um jeito muito mais dinâmico de viver isso. Você vive algumas coisas dessa religião, mas você talvez combina com outras. Né? Por isso que a gente, no Brasil, se fala muito de religiosidade popular, que é a religiosidade do povo, é aquilo que as pessoas vão combinando, a bel prazer. E muito mais dinâmico. Em tese, a religiosidade, esse é um trocadilho, porque em tese a religiosidade já é por natureza popular, não é? Deveria ser, né? Mas a religião sempre tem um pouco essa... Isso me parece que faz parte muito da própria compreensão de religião. Ela tem muito essa necessidade de estabelecer seus limites, né? O que é a religião, o que se crê, o que não se crê, o que pode, o que não pode. Então tem todo um conjunto de regras e valores e verdades que a religião tenta manter. Na vida prática, ela sempre vai ser uma religiosidade. Muito mais religiosidade do que religião. E ela pode ser sincrética? A religião? A religiosidade. A religiosidade... É que, na verdade, tudo é sincrético. Tudo é sincrético. No fundo, não existe pureza. Porque a própria religião, se a gente estuda o nascimento das religiões, todas são sincréticas. O cristianismo é uma falácia, né? É profundamente sincrético no seu nascimento. Né? E provavelmente o cristianismo foi religiosidade
num primeiro momento, depois vira religião oficial, né? Então, isso é interessante também, porque a dinâmica não é necessariamente da religião sai uma religiosidade, de uma religiosidade sai uma religião. O povo da Bíblia provavelmente viveu muito mais religiosidades que depois foram sendo sedimentadas em determinadas compreensões religiosas, que por sua vez então vertiam em novas religiosidades ou novas dinâmicas de viver aquilo. Então esse processo está muito presente ali, né? A espiritualidade, ela pode ser uma religiosidade, ela pode ser uma expressão religiosa, mas ela também pode ser experimentada fora disso, né? Não necessariamente... Exemplos. A devoção, por exemplo, a um artista poderia ser uma forma de espiritualidade. Mas a espiritualidade não tem a ver com busca de sentido? A gente conseguiria encontrar um sentido num ídolo, por exemplo? Sim, para as pessoas que buscam, elas vão dizer que sim, né? Que aquilo dá um sentido para ela. Se dá um sentido transcendente, de... ultimal. Isso a gente não sabe, mas alguns estudos mostram que as pessoas dizem, não, isso me dá um sentido tipo fanatismo por futebol. Exatamente, ou futebol, ou... qualquer outro esporte. Hoje as pessoas têm vivido muito em sua espiritualidade no cuidado do corpo, da corporeidade. Interessante. Na vivência com a natureza, né? Hoje está muito forte isso, a espiritualidade, e as pessoas estão buscando na relação com a floresta, a terra, com o mar, com o rio, com a cascata, com a cachoeira, com os animais mesmo, né? Então as pessoas vivem essa dimensão, que eu acho que é uma dimensão, existem aqui também várias definições, né? Sentido é uma das compreensões, né? A espiritualidade é o que te... essa dimensão do ser humano que busca por sentido e que de alguma forma elabora sentidos ao longo de toda a vida. Propósitos, podem ser sentidos mais transitórios e outros mais perenes. Ou perenes, ou existenciais, né? São sentidos mais perenes. Mas a espiritualidade pode ser conexão, simplesmente, né? Conexão comigo, conexão com o outro, conexão com a natureza, com o cosmos. Interessante. Também não é necessariamente um sentido, mas é simplesmente uma conexão, né? Eu preciso me conectar, eu não sou um ser sozinho, né? Eu sou conectado, e a espiritualidade justamente é essa busca, e ela te dá essas conexões, né? Importantíssimo isso, né? Nenhum ser humano é uma ilha. É isso, vai se conectando. Ernest Hemingway dizia, né?